e muita prática. Homens que desafiam as leis da física e do próprio corpo. Em saltos que nem sempre terminam bem. Estas imagens estão disponíveis na internet e mostram o momento em que um paraquedista salta de um avião. O paraquedas principal, amarelo, não abre. Ele aciona o paraquedas reserva, branco, que também apresenta problemas. Enquanto cai em alta velocidade, ele tenta desesperadamente desenrolar as cordas do equipamento. A poucos metros do solo, o paraquedas principal se abre parcialmente e amortece a queda. O paraquedista não se machuca gravemente. O acidente que você acabou de ver aconteceu este ano em Boituva, no interior de São Paulo. A cidade é sede do Centro Nacional de Paraquedismo. Aqui, o céu sempre ganha um colorido especial, mas este ano, a beleza do esporte está em segundo plano. É por isso que Boituva é a capital nacional do paraquedismo. Todos os finais de semana, centenas de pessoas de várias partes do Brasil vêm até aqui praticar esse esporte radical, de alto risco e, ao mesmo tempo, relativamente seguro, com um baixo índice de acidentes fatais. É por isso que ninguém consegue entender ou explicar muito bem por que só este ano 5 pessoas já morreram aqui em Boituva saltando de paraquedas. Na semana passada, uma manobra equivocada no momento do pouso tirou a vida do farmacêutico Fabrício Daikubara. Ele era casado e tinha uma filha de 15 anos. A mãe dele, Dona Vera, conta que o filho era apaixonado pelo esporte. Ele filmava todos os saltos, estudava muito, o tempo inteiro no celular estudando como é que as manobras que eles fazem. E foi pegando gosto nisso até que virou instrutor de voo. Fabrício foi a 5ª vítima de uma sequência de acidentes que começou em fevereiro, com a morte de Hamilton Pinto Vieira, de 38 anos. Ele praticava a modalidade chamada Free Fly, ou voo livre. No Free Fly, o paraquedista voa de diferentes maneiras. De cabeça para baixo, sentado, em pé e de barriga para baixo. Diferente do paraquedismo tradicional, onde os atletas fazem formações em um plano chapado, com o corpo sempre na horizontal. Hamilton fazia manobras de free fly quando se chocou de cabeça com um colega. Ele teve traumatismo craniano. O paraquedas ainda abriu, mas Hamilton chegou ao solo já sem vida. É a história assim de que... Nilson Pereira Leitão é diretor do Centro Nacional de Paraquedismo. Ele explica que colisões no ar, quando os paraquedistas estão em queda livre, podem ser fatais. O que acontece é o seguinte, você imagina assim, o paraquedismo é um esporte de muita velocidade. O avião lança você sai do avião, ele já está a 200 km por hora ali. A partir do momento que você saiu do avião, você começa a cair, essa velocidade aumenta. E ela pode aumentar mais ainda dependendo da tua posição do corpo. E se você tiver a 400 km por hora e colidir com alguém, é fatal. René Simenauer é o paraquedista que foi atingido por Hamilton em plena queda livre. Ele mora em São Paulo e conversou com a repórter Camila Busnello. René é um paraquedista com mais de 20 anos de experiência. Ele tem mais de 5.000 saltos no currículo. No dia do acidente, saltou com Hamilton e outros 2 paraquedistas. Escapou da morte por muito pouco.
O que você lembra daquele salto? Não lembro. Não lembro do salto. Eu só lembro depois. Então, as informações que eu tenho foram das pessoas que estavam comigo no salto, que me contaram o que aconteceu. Mas eu não lembro de nada, eu não tenho memória. Minha memória, acho que devido ao trauma, foi deletada. Eu escutei o barulho do avião, abri o olho e eu vi que eu estava no milharal. Nesse momento eu já percebi que eu não estava na minha área de pouso convencional. René ficou muito ferido. Sofreu traumatismo craniano, fraturou o maxilar e teve que colocar pinos na coluna. René ainda se recupera do acidente e espera ansioso para retomar os saltos. Paraquedismo, por enquanto, só em simuladores como este. Esse é um simulador de queda livre. O equipamento cria as mesmas condições de voo que o paraquedista encontra no momento em que salta do avião até abrir o paraquedas. No simulador, a velocidade do vento pode chegar a 300 km por hora. O instrutor de voo, Fábio Diniz, explica como funciona o aparelho. Basicamente, eu tenho motores em cima, eles sugam o vento recircula e entra de novo aqui no vidro onde o pessoal está vendo. Aqui, os atletas podem treinar o Free Fly. O simulador também serve para iniciantes como eu. Uma forma segura de experimentar como é saltar de paraquedas pela primeira vez. O acidente que envolveu Hamilton e René foi em fevereiro. 3 meses depois, em maio, outro acidente fatal foi registrado em Boituva. A vítima foi o empresário João Paulo Clos Bertin, de 28 anos. Ele aparece nessas imagens participando de uma competição de free fly. João Paulo é o paraquedista que veste o macacão preto. A competição aconteceu em 2010 e a equipe de João Paulo ficou em 3º lugar. 6 anos e centenas de saltos depois, João Paulo teve um problema durante o pouso e caiu em alta velocidade dentro de uma piscina. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital 4 dias depois. No mês de junho, outros 2 paraquedistas se envolveram em um acidente. Gustavo Correia Garcês, de 39 anos, e Marcos Guilherme Padilha, de 47, treinavam evoluções e manobras no ar. Quando já estavam com os paraquedas abertos, mas ainda em grande altitude, os equipamentos se enroscaram. Os paraquedas estão voando, e aí um faz uma curva para um lado e o outro converge e colidem em queda livre. Nessa colisão, colapsou os paraquedas, eles fecharam. Gustavo Garcês e Marcos Padilha caíram praticamente em queda livre. Os 2 morreram na hora. Na semana passada, Boituva foi palco de mais um acidente fatal. No domingo, pela manhã, o centro de paraquedismo estava bastante movimentado. Um grupo de paraquedistas pousava quando aconteceu o acidente com Fabrício Daikubara. Esse é o momento mais arriscado durante o salto. Ele faz a curva, o paraquedas fica contra o vento e ele pousa. Foi justamente durante essa manobra que na semana passada aconteceu um acidente fatal aqui em Boituva. O paraquedista errou a manobra, fez a curva muito baixa e atingiu o solo a quase 100 km por hora. Fabrício teve várias fraturas e morreu ainda na pista. No ano passado, um paraquedista sobreviveu a um acidente parecido em Boituva. Francisco Guarnieri, de 32 anos, cometeu um erro durante o pouso e praticamente mergulhou na pista. Ele teve hemorragia interna e fraturas na região da bacia, mas sobreviveu. Estou aqui treinando para ser instrutor de tandem. Fabrício Daikubara não teve a mesma sorte.
No momento do pouso, a mulher de Fabrício estava na pista e viu todo o acidente. Ela falou que ela estava lá embaixo olhando, então ela viu. A sequência de mortes coloca Boituva entre os lugares onde mais aconteceram acidentes fatais com paraquedistas este ano. Além disso, um outro detalhe intriga e assusta os próprios esportistas. Em nenhum caso houve falha no equipamento e todas as vítimas eram paraquedistas muito experientes. Hamilton, João Paulo, Garcês e Padilha tinham mais de 7.000 saltos cada um. Além deles, outros paraquedistas consagrados também morreram em Boituva. Em 2012, Alex Adelman gravou a própria morte. Ele estava com a câmera no capacete quando foi atingido pelo avião de onde acabara de saltar. Adelman morreu ainda no ar. Ele fez um salto que ele não se comunicou com o piloto e o piloto fez uma manobra também que não se comunicou com ele e acabaram colidindo. No ano passado, Cláudio Knippel morreu quando praticava a modalidade Free Fly. Ele também se chocou no ar com outro paraquedista. Knippel era considerado um dos melhores e mais experientes paraquedistas do Brasil. Para o instrutor de paraquedismo, Maurício Graik, a experiência sempre precisa estar acompanhada da prudência. A gente tem que estar todo ano, todo dia, querendo aprender e relembrar, porque é um risco, é um esporte de risco, né? E se você fizer uma manobra muito brusca perto do chão, é óbvio que você não admite falhas. Então, há coisas que a gente não pode errar. A polícia de Boituva abriu inquérito para investigar os acidentes. Todos os paraquedas envolvidos nos acidentes passaram por perícia e foram aprovados. As vítimas passaram por exames toxicológicos e todos deram negativo. O excesso de confiança por parte do atleta leva ao acidente e, na maioria das vezes, esses acidentes são fatais. Excesso de confiança, erros primários, imprudência. O que está provocando tantos acidentes em Boituva? Para quem perdeu alguém ou sobreviveu a um acidente grave, as respostas não importam mais. Ele falava sempre para mim que se ele fosse, ele ia feliz porque ele gostava daquilo. E eu acredito muito que Deus teve dó dele e levou. Porque se ele ficasse numa cama, ele ia sofrer muito. O paraquedismo, assim como de alto risco, ele tem um preço e ele tem uma recompensa. Então, para a gente que faz e está acostumado a fazer, a recompensa ela é muito maior do que o preço que a gente pode pagar. E é o que nos motiva. Você já imaginou o que aconteceria se o Brasil se dividisse em 2 ou mais